E aí, tudo certo? Olha, todo mundo sabe que o Natal é no dia 25 de dezembro, né? Mas e se eu disser que a história por trás dessa data é, assim, muito mais complexa e surpreendente do que a gente imagina? Vamos mergulhar fundo para desvendar o mistério de uma das datas mais famosas do mundo. Sabe aquela história que quase todo mundo já ouviu? A de que o Natal tem origens pagãs? É uma ideia super popular de que a Igreja Católica escolheu essa data de propósito para abafar uma celebração romana mais antiga. Mas será que a história é essa mesmo? Então, a teoria que todo mundo conhece é basicamente essa. A igreja, muito espertamente, teria colocado o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro para competir com uma festa romana super popular, a do Sol Invicto. A lógica seria substituir o renascimento do Sol pagão pelo nascimento do Filho de Deus. Parece que faz todo sentido, né? É uma explicação simples, direta, mas talvez, só talvez, a história não seja bem assim. Ok, então, para a gente tentar resolver esse mistério, vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer o Roma um pouquinho. Porque a resposta pode estar escondida onde a gente menos espera, num detalhe minúsculo lá na própria narrativa bíblica. Um detalhe que conecta dois nascimentos com uma precisão de calendário impressionante. E é aqui que a gente encontra a primeira grande pista, olha só. O Evangelho de Lucas não dá uma data exata, mas ele dá algo talvez até mais importante. Uma linha do tempo relativa, um intervalo preciso de 6 meses entre a concepção de João Batista e a de Jesus. Isso quer dizer que, se a gente descobrir a data de um, a gente consegue calcular do outro. O nosso ponto de partida, então, é o anúncio do nascimento de João Batista. E a chave para tudo isso é um cara chamado Zacarias, o pai de João Batista. Ele era um sacerdote e, segundo Lucas, ele recebeu o anúncio do nascimento do filho dele enquanto estava servindo lá no Templo de Jerusalém. Então a pergunta de $1 milhão é: quando exatamente o Zacarias estava de serviço? E é nesse ponto, gente, que a história dá um plot twist, uma virada assim sensacional. Por séculos, ninguém fazia ideia da resposta. Mas aí, no século XX, uma descoberta arqueológica lá no meio do deserto nos deu a peça que faltava para esse quebra-cabeça. Para a gente entender essa pista, a gente precisa saber como é que o serviço no templo funcionava. Era assim, os sacerdotes eram divididos em 24 turmas, ou classes. E cada uma dessas turmas servia no templo por uma semana, 2 vezes por ano. Era um sistema de rodízio super organizado, com uma ordem que não mudava nunca e que determinava exatamente quando cada grupo estaria trabalhando. E o legal é que o Evangelho de Lucas é muito, mas muito específico. Ele diz que Zacarias pertencia à classe de Abias, que era a 8ª na lista oficial. Por quase 2000 anos, isso foi só um detalhe, uma informação interessante, mas sem um contexto de calendário. Até que... Pois é, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto lá em Qumran mudou tudo. Porque no meio daqueles textos super antigos, os pesquisadores acharam o quê? O calendário! O cronograma detalhado do serviço das 24 classes de sacerdotes. A peça que faltava para o nosso quebra-cabeça finalmente apareceu. E agora vem a parte mais fascinante. Sabe quem fez essa análise toda e conseguiu organizar a cronologia? Um estudioso judeu, da Universidade Hebraica de Jerusalém. E por que isso é tão importante? Porque tira qualquer suspeita de que isso seja, sei lá, uma forçação de barra dos cristãos para justificar a data. É pesquisa histórica pura, objetiva, baseada nas novas evidências. E aí vem a grande revelação. A pesquisa mostrou que o turno da classe de Abiés, a turma do Zacarias, acontecia exatamente na última semana de setembro. Ou seja, foi bem no finalzinho de setembro que o Zacarias recebeu a notícia sobre o nascimento de João Batista. E com essa informação, a gente consegue montar a linha do tempo e olha só como tudo se encaixa perfeitamente. O ponto de partida é o final de setembro, certo? O anúncio é Zacarias. Aí a gente adiciona 6 meses, como o texto de Lucas diz, e a gente chega aonde? No final de março, na Anunciação a Maria. Daí pra frente, é só contar 9 meses de gestação e a gente cai certinho no final de dezembro. O cálculo que mistura a arqueologia e a Bíblia bate direitinho. Mas calma lá, que não acabou. Porque além desse cálculo todo, que já é bem impressionante, a gente tem uma segunda linha de evidência que não tem nada a ver com a primeira. A pergunta é, o que os primeiros cristãos, muito antes dessa história de festival pagão ser importante, o que eles diziam sobre essa data? Olha que testemunho forte. Santo Hipólito de Roma, escrevendo lá no comecinho do século III, ele afirma com todas as letras que o nascimento foi em 25 de dezembro. E por que a data aqui é crucial? Porque a festa do Sol Invicto só foi virar uma festa oficial, estabelecida pelo imperador Aureliano, décadas depois, lá por volta do ano 274.
Um tempo depois, Santo Agostinho, que é um dos maiores pensadores da Igreja, ele não fala da data como se fosse uma novidade. Pelo contrário, ele a confirma como uma tradição antiga, bem estabelecida. Ele fala do 25 de dezembro como algo que já era crido, que vinha segundo a tradição. Ou seja, os registros históricos mostram que essa tradição do 25 de dezembro já estava lá firme e forte muito antes da festa do Sol Invicto ter alguma relevância. A gente tem testemunhos do século II, do século III, e tem um caso muito curioso, o dos donatistas. Era um grupo que rachou com a igreja no começo do século IV por um monte de divergências, mas mesmo depois de se separarem, eles continuaram comemorando o Natal em 25 de dezembro. Isso só mostra o quão antiga e enraizada essa data já é. Então, quando a gente junta todas essas peças, a história que aparece sobre o 25 de dezembro é bem diferente daquela que a gente costuma ouvir. Não parece ter sido uma escolha aleatória, nem uma cópia de uma festa pagã. Vamos só amarrar as pontas para ver como tudo se conecta. Primeiro a gente tem a linha do tempo da Bíblia, que nos deu um calendário todo interligado. Depois veio a descoberta de Qumran, a arqueologia moderna, que deu a data de partida que faltava. E por fim, o testemunho dos antigos, os registros históricos que confirmaram a tradição por um outro caminho. Uma evidência reforça a outra, construindo um caso bem sólido. E aqui vem a grande virada da história. A conclusão é que, em vez de a igreja ter copiado uma festa pagã, o mais provável é que o imperador romano tenha colocado a festa do Sol Invicto no dia 25 de dezembro justamente para competir com uma celebração cristã que já era super popular e muito difundida. A história, na verdade, parece ser o completo oposto do que a maioria das pessoas pensa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? A história não é uma coisa escrita em pedra. Ela está sempre sendo reescrita, refinada por novas evidências, às vezes por causa de um pergaminho esquecido numa caverna. É um lembrete para a gente continuar curioso, para questionar as narrativas que parecem prontas. Afinal, o que mais que a gente acha que sabe pode, um dia, se mostrar uma história completamente diferente? Valeu por acompanhar a gente nessa investigação.